Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Cara, a experiência que eu estou tendo de ler em voz alta a Palavra de Deus é assim, fora de série. Deus tem trazido à memória muito mais, tem ajudado na memória muito mais. E eu desafio você, se você quiser fazer isso, faça. É uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu fiz isso uma vez no seminário, lá em 2005. Quando eu estava na ETMI, aqui em Vitimarsum, na Chácara Leão de Judá, a gente teve esse propósito de ler a Bíblia em voz alta. Então, na hora do almoço ali, uns dormiam, eu li em voz alta, só que eu li um pouquinho mais. Então, eu acabei lendo mais rapidamente. E a gente estava concentrado em ler, então eu ia para um canto, lia e me focava naquilo em oração, fazia esse trabalho. E com os anos a gente acaba se descuidando um pouquinho, não que a gente parou de ler, mas a gente lê mais com os pensamentos e eu tenho um desafio, sabe, quando eu já comentei, eu acho que isso em algum vídeo, sabe quando você lê, parece que a cabeça só que voa, e você lê, daí daqui a pouco você está lendo no automático e fala, espera um pouquinho, o que eu li? Eu não entendi. Muitos não têm esse problema, mas esse é um desafio que eu tenho. E quando você lê em voz alta, parece que todo o teu foco está na leitura. Todo o teu foco, tua mente está tentando assimilar a leitura, as frases, não errar o singular, o plural, conseguir ler, conseguir enxergar, esse é um desafio, e ainda falar, e esse é o desafio. Só que isso é muito importante para que a gente possa fazer, porque é um desafio nas nossas vidas, mas isso tem ajudado bastante na concentração, é um desafio. E eu quero lembrá-los também que existe um vídeo que eu falo sobre essa tabela cronológica, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, que fala sobre a cronologia do Antigo Testamento, e assim a gente compreende algumas coisas que estão acontecendo e como elas estão acontecendo quando nós lemos a Bíblia, porque ela não está em ordem cronológica. Existe a carta de Daniel, existe a carta dos profetas maiores, crônicas, reis, Samuel. Então, ali é uma linha, e essa daqui, na verdade, caminha junto com essa, só que a gente não imagina aonde que estão as coisas. E essa tabela ajuda você, então vá lá no vídeo, vai ajudar bastante, faça o download para você, imprima, e isso vai auxiliar você na tua leitura, beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura de 280. Muito bem, muito bem. Vamos lá para a nossa leitura de 280 e avançando cada vez mais para o final, faltam 85 dias. Cara, 85 dias. Já foram 280, faltam 85 dias. Cara, nós estamos no finalzinho. Yes! Agora parece que a gente consegue contar. Aqui no começo a gente fala assim, nossa, é uma jornada, vamos lá. E agora, você que está junto comigo, desde o começo, meus parabéns. É isso aí, vamos caminhar. Eu estava vendo algumas mensagens e tem uma mensagem de um amigo meu que ele pôs lá, vocês vão ver lá, mas bem no começo. E no meio dessa caminhada aí de leitura, ele veio a óbito. Ele estava com vários desafios, a saúde estava comprometida e ele veio a óbito há algumas semanas atrás. Mas ele estava tão bem, porque ele lá em Berlim, eu acompanhava ele, a gente ligava e eu falava assim, irmão, vá lá no meu canal, acompanhe a leitura, se inspire, que aquilo possa te animar nessa caminhada. E ele foi fiel, ele estava sempre assistindo, ele sempre compartilhava comigo. Pessoalmente, não, eu estou lendo, eu leio em alemão, eu acompanho em alemão aqui na minha Bíblia. Estou procurando estar engajado numa igreja. Ele tinha suas limitações, mas assim, até o final ele se manteve. E assim eu creio, eu quero crer de todo o coração que
nos últimos dias ele estava agarrado no Senhor para que nós possamos nos encontrar lá. Como vai ser, não sei, se nós vamos compartilhar, se não vamos, se vai estar tudo certo já na nossa cabeça ou não. Chegar assim e adivinhar as pessoas, você era Moisés, eu não sei como é que vai ser, eu não sei. Eu quero crer de que quando nós estivermos na eternidade com um novo corpo, tudo já será revelado na nossa mente, de tudo como aconteceu. Já será revelado como as coisas acontecem fora da nossa linha do tempo. Eu quero crer dessa forma, porque com um corpo novo virá todo o corpo pronto para a eternidade. E ela como é que eu falo, cara? É uma loucura, é um negócio doido, cara, doido. Aqui a nossa mente, ela tem uma capacidade fantástica e nós usamos de 10 a 15% a nossa mente. Digamos assim, 10 a 15%, se não me engano, são os mais intelectuais, se não até os superdotados. E já é fantástico, já aquilo que nós criamos é maravilhoso. Agora, nós não temos noção quando nós tivermos um novo corpo. Esse corpo está preparado. É um corpo que Deus está preparando para nós, para que possamos assimilar toda a eternidade. Para que possamos entender toda a obra. Para que possamos compreender o universo. Vai ser surreal, surreal. Para isso nós precisamos morrer, semear o nosso corpo, como diz Paulo, precisamos semear o nosso corpo para que possamos ganhar um corpo incorruptível. Partindo dessa premissa, eu quero crer que vai ser maravilhoso. Amém? Dito isso, recebendo bastante mensagem hoje. Dito isso, vamos lá para a nossa leitura, Jeremias 8:8 e a 9:26. Deixa eu desligar aqui, porque senão o negócio vai plim, 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 plim. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas transformou em mentiras. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens e os seus campos aos novos possuidores. Portanto, desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Olha, ele está falando sobre profetas, aqueles que conduzem o povo de Deus. E aí imagino, no Novo Testamento a Bíblia também fala sobre uma dupla cobrança daqueles que são chamados para o pastoreio. Entendam, aí vai da nomenclatura que cada igreja coloca. Sacerdote, levita, pastor, ministro religioso, bispo, presbítero. Aqueles que detêm uma certa autoridade da parte de Deus para ensinar o povo, eles serão duplamente cobrados. E olha, se a gente engana o povo, e aqui ele diz, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Então lá já acontecia, e nós temos o alerta do Novo Testamento também. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficam envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas. E já designei os que passarão sobre eles. Porque nós estamos sentados aqui, reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte.
e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom. Espera-se o tempo de cura, eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo, toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, e que picarão vocês, diz o Senhor. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Porque vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto e espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Cada um de vocês se proteja de seu inimigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhes arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação. Porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto, pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações que nem eles, nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Cara, é um pouco pesado aquilo que Deus está fazendo. Mas ele diz, é aquilo que nós lemos lá no comecinho: bênção e maldição. Escolham a bênção,
não as maldições. É que nem a gente faz com o filho. Escolha obedecer o pai e mãe, que vai ser bênção para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras para que venham, mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaleçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem às suas filhas um canto fúnebre, que cada um ensine à sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor, os cadáveres das pessoas ficarão espalhados, como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto. Porque todas essas nações e toda a casa de Israel serão incircuncisos de coração. Olha, o que Paulo está falando? Isso é o Jeremias está escrevendo. O que Paulo fala assim, não a circuncisão da carne, mas precisa ser circuncidado no coração. Isso através do Espírito Santo, é o sinal dele. E ele já está falando assim, porque todas essas nações, toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. São circuncidados na carne, mas não no coração. E lá nas cartas de Paulo ele fala assim, vocês precisam estar atentos. Deus quer a circuncisão do coração, não da carne. Gente, aí o pessoal fala, no Antigo Testamento não fala sobre as coisas do Novo. O que é isso daqui? O que é isso aqui? Daí às vezes eu fico brabo. As pessoas, eu não leio o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é só histórico. Olha o que Jeremias está falando através de Paulo. Está acontecendo isso com vocês porque o coração de vocês não é meu. Porque vocês são incircuncisos de coração. Vocês são circuncidados na carne, um símbolo que é da carne. Tudo bem, é isso aí. Mas tem que ser do coração também. Voltemos para a leitura. Colossenses 3, 1, 17. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar.
Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão de coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando para Ele graças a Deus Pai. Circuncisão, incircuncisão. Jeremias fala sobre circuncisão do coração. Por isso que eu amo ler toda a palavra, assim, fazer essas conexões. Olha, Deus tem trazido muita coisa à luz. E você faz parte disso. Palavra viva. E eu creio na palavra viva e inerrante. Ela não erra. Então, bora para cima, Salmo 78, de 32 a 55. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os faziam morrer, eles o buscavam. Arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança, firmes de coração. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais? Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos, lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova. Ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como o Egito, ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Ele transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as lagartas as suas colheitas e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho.
Dirigiu-o com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até a sua tenda santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Na presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Provérbios 24, 27. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. E assim terminamos a nossa leitura de 280. Cara, hoje foi tremendo. 280, cara, tremendo. E eu fico feliz de estar aqui com você fazendo essa leitura. Eu não quero me delongar agora. Dito isso, pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente. Eu responderei todos os comentários aqui. Se você tem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, estou à disposição de vocês. Deus abençoe e nos encontramos para a leitura do dia de amanhã.